Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 7 de agosto de 2021. Prever o futuro, antecipar os acontecimentos é possível? Sim, é possível. Eu não estou falando aqui de bruxaria, de misticismo. Quando a gente domina as ferramentas da ciência política, algum conhecimento de história, de experiência prática na atividade política, nós conseguimos, mediante procedimentos lógicos de interpretação da conduta dos indivíduos, antecipar tendências e acontecimentos. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês o que preside a lógica da conduta do presidente Bolsonaro neste momento. Não sou a mãe de Ná, não estou aqui fazendo previsões inadvertidamente certas. Estou tentando interpretar o comportamento do presidente Bolsonaro, a lógica da sua conduta, para passar para vocês ferramentas que permitam a compreensão de como o presidente age e por que ele age e onde ele quer chegar com as suas ações. Mas antes de dar essa explicação, eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a expandir a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembrando que agora eu tenho também um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo é o meu canal lá. Inscrevendo-se no meu canal do Telegram e na cos.tv, você não perderá contato comigo e com os meus conteúdos, caso eu sofra censura em alguma das mídias sociais das Big Techs. Vamos lá, gente. Como eu dizia, então, é preciso, para projetar cenários, tentar enxergar o que vem pela frente, utilizar algumas ferramentas da ciência política, e no caso da política, como ela implica necessariamente, ainda mais nos dias de hoje, na comunicação, usar também as ferramentas da teoria da comunicação para interpretar a lógica do jogo político dos jogadores e antecipar cenários. Se eu tivesse que definir hoje a conduta do presidente Bolsonaro dentro de certos parâmetros, eu tenho que obrigatoriamente entendê-la como sendo um jogo que já está sendo jogado de olho nas urnas de 2022. Na política, você tem dois modos de operação do jogo. Eu diria o seguinte: primeiro, existe um modo governo, portanto, o presidente da República, seja ele qual for, quando está governando, está operando com base em controlar certas variáveis do jogo, a conduta da economia, se a economia está crescendo ou decrescendo, e portanto isso afeta o humor da opinião pública, a base do governo no Congresso e, consequentemente, a governabilidade, a capacidade do governo de fazer com que os seus projetos sejam aprovados, e, finalmente, as pesquisas de opinião, se a gente estiver olhando para um modelo antigo do marketing político e da comunicação, são indicadores da popularidade de um governo. Durante as campanhas eleitorais, esse jogo muda. O jogo passa a ser presidido pela lógica das jogadas visando conquistar a maioria da opinião pública com vistas ao resultado eleitoral. Eu quero crer que neste momento nós já estamos vivendo sob uma lógica presidida pelo fato de que nós temos eleições presidenciais em 2022 e quero crer que o presidente Bolsonaro já opera, do ponto de vista político e do ponto de vista da comunicação, com esta ótica, ou seja, visando as eleições de 2022. O presidente Bolsonaro, ao longo de vários meses do seu mandato, operou no modo governo, ou seja, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a lei da liberdade econômica, aprovou o novo marco regulatório do saneamento, autonomia do Banco Central, enfim, o marco regulatório novo das startups, várias medidas que são medidas de governo. As medidas de governo, obviamente, sempre são tomadas de olho na opinião pública em agradar
segmentos majoritários. No entanto, quando a gente entra no modo eleição, a lógica passa a ser presidida muito mais pela busca da vitória eleitoral do que pela busca de um governo bem-sucedido. É uma sutileza, obviamente, que um governo bem-sucedido é a preparação para uma eleição bem-sucedida, mas há casos na história de governos bem-sucedidos que não se reelegeram e há casos de governo medíocres, governos medianamente bem-sucedidos que obtiveram vitórias eleitorais. Então, são lógicas diferentes. Quando eu falo aqui de lógica eleitoral, eu estou tentando explicar como o presidente Bolsonaro decide aquilo que vai fazer. Na lógica do governo, no modo governo de operar, o conflito com outras instituições é indesejável. Brigar com o Congresso, brigar com o STF, são atitudes que eventualmente prejudicam a governabilidade. No momento em que o presidente Bolsonaro entra no modo eleição, brigar com o STF nesse momento faz parte do jogo, é necessário. Por quê? Eu já falei disso aqui em outros vídeos, vamos explicar de novo. Em 2018, o presidente Bolsonaro se apresentou, se posicionou perante o eleitorado como um candidato antissistema. Por que o presidente fez isso? Porque esta era a principal demanda do eleitorado. Havia uma rejeição enorme ao PT e ao PSDB, partidos que nos governaram nos períodos anteriores, que foram flagrados envolvidos em corrupção, tanto Aécio Neves como o PT, os escândalos que a Lava Jato revelou, e havia uma resistência da opinião pública brasileira, da maioria do eleitorado brasileiro, em aceitar candidatos ligados com os velhos esquemas. Então o presidente Bolsonaro, mesmo sendo um candidato com 30 anos, naquela época acho que 28 anos, pouco menos, de política no currículo, conseguiu se apresentar como um candidato antissistema. Tudo indica que o presidente está tentando se posicionar de novo como candidato antissistema. Não obstante o fato de que ele é presidente da República, portanto, ocupa um cargo no sistema, um cargo central no sistema, e não obstante o fato de que ele está aliado do Centrão. Então, na eleição de 2018, o presidente batia no PT, batia no PSDB, batia no Centrão, carimbava essas forças políticas todas como sendo a representação do establishment, a representação do mecanismo, a representação do sistema a ser derrubado. O presidente agora tem um desafio. Como se apresentar como um candidato antissistema, sendo ele presidente da República de um governo que se aliou ao Centrão. O presidente, ao que tudo indica, mirou o STF como sendo o alvo representante do establishment. E não deixa de ser. É uma corte bolivariana indicada predominantemente por governos que foram derrotados em 2018, e como o presidente hoje não pode bater no Centrão porque o Centrão é seu aliado, ele precisa embalar o inimigo, criar um rótulo, criar um inimigo visível à opinião pública do ponto de vista da sua estratégia de comunicação, que permita a ele, presidente e candidato à reeleição, mostrar que ele continua combatendo o establishment, continua combatendo o sistema. Então, muita gente às vezes fica preocupada com o fato de que o presidente está se exacerbando no conflito com outros personagens do mundo da política que não são os personagens da política tradicional. No modo de funcionamento da política tradicional, sob condições normais, a política é jogada no sistema partidário, governo e oposição no Congresso, no jogo com a opinião pública. Hoje o presidente é um presidente antissistema em que sentido? No sentido em que ele está enfrentando não apenas a sua oposição partidária, mas está enfrentando também a esquerda no Congresso, que é a oposição partidária,
a oposição midiática e a oposição institucional dos membros da Justiça que foram indicados pelos derrotados de 2018. Então, creio eu, o presidente Bolsonaro vai se apresentar às urnas de 2022 com o seguinte discurso. Primeiro, em relação à saúde, eu ofereci a solução. Quem queria, bastava ir no posto de saúde que encontrava a solução. Quem não queria, não foi obrigado. Em relação à economia, mesmo com lockdowns, mesmo com quarentenas, mesmo com fechamento da economia, eu estou produzindo crescimento da economia, recuperação do emprego. Vocês vão querer modificar o curso dos acontecimentos, eleger um presidente que vai botar outro ministro da Economia e correr o risco de botar a perder a recuperação do crescimento que nós estamos tendo? E, finalmente, naquilo que é central e naquilo que explica os conflitos do presidente com o Barroso, com o Alexandre de Moraes, com as pessoas, com os juízes e não com as instituições, para que ele não possa ser acusado de ser antidemocrático, ele está criticando personagens políticos, o presidente se apresenta de novo como um candidato antissistema, como alguém que, para completar o trabalho pelo qual foi eleito em 2018, precisa mudar a composição do STF para garantir que o Brasil vai continuar mudando na direção pedida pelas ruas dos movimentos que fizeram o impeachment da Dilma e elegeram o presidente Bolsonaro em 2018. Portanto, se você quer entender a lógica do comportamento do presidente Bolsonaro daqui para frente, terá que levar em consideração que o presidente está agindo preponderantemente a partir de uma estratégia eleitoral cujos vetores são esses. E, vamos combinar, o presidente foi bem sucedido na sua estratégia eleitoral de 2018 e o presidente agora tem um desafio respeitável, que é se apresentar como um candidato antissistema, mesmo sendo presidente da República de um governo aliado do Centrão. Do meu ponto de vista, o presidente Bolsonaro, se eu estou interpretando corretamente, está jogando certinho na sua estratégia eleitoral. Identificou claramente os inimigos, está expondo os seus inimigos à opinião pública. Os seus inimigos, sejam eles no sistema político institucional, sejam eles na mídia, sejam eles na ciência política acadêmica, não estão entendendo o jogo do presidente Bolsonaro. E o objetivo deste canal aqui é exatamente esse: interpretar o que está por trás dos fatos, aquilo que os analistas e comentaristas políticos da mídia tradicional não são capazes de entender. Espero ter sido claro e espero ter entregado para vocês ferramentas que permitam a vocês interpretar o comportamento do presidente e enxergar aonde o presidente Bolsonaro quer chegar. Como eu disse, não é fácil o desafio do presidente, mas a minha impressão é que ele está obtendo sucesso e que os seus inimigos não estão entendendo o seu jogo e estão mordendo a isca que o presidente jogou ao aceitarem os conflitos que o presidente está propondo. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Dextra by Paulo Moura lá no Telegram e lembre-se que eu tenho um canal alternativo na cos.tv, é o Dextra Jornalismo. E aproveite que o vídeo está acabando, faz um pix aí, se você já doou mês passado, meu muito obrigado, acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês. Até o próximo vídeo.